22. Martial Arts System. Capítulo 85. Proposição. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado você vai falar sobre isso. Lucas perguntou. Ichiro e Lucas estavam vestindo seus uniformes escolares após a luta. Falar sobre o quê? Ichiro perguntou, mesmo sabendo o que ele queria dizer. Bom, Lucas fechou a porta do armário com força. Ele virou a cabeça para Ichiro. Seu incidente de bullying. Por que você nunca me contou sobre isso? Ichiro suspirou e fechou a porta do armário. Não tinha importância. O rosto de Lucas ficou bravo. O que você quer dizer com nenhuma importância? O diretor me disse algo que as notícias não disseram. Não foi apenas um incidente de bullying comum, foi muito pior. Ichiro colocou sua gravata azul. Isso é passado. Se foi no passado, por que você foi lá para se vingar? Ichiro virou a cabeça e olhou Lucas diretamente nos olhos. Está no passado porque eu me vinguei. Não quero mais falar sobre eles. Lucas cerrou os dentes. Você deveria ter me contado. Eu poderia ter ajudado você a se vingar. Ichiro balançou a cabeça e começou a andar em direção à saída do vestiário. Foi minha vingança, não sua. Além do mais, eu realmente não precisava de ajuda. Lucas coçou a cabeça e começou a seguir Ichiro. O prédio do clube de artes marciais ainda estava cheio de alunos e professores. Assim que Ichiro e Lucas saíram do vestiário, eles receberam aplausos. Ichiro acenou com a mão e saiu do prédio do clube de artes marciais. Lucas também conseguiu passar pela multidão e começou a segui-lo. Eles entraram no prédio de escola logo depois. Vou consertar meu nariz, disse Lucas e pegou seus sapatos do armário. Ichiro assentiu, até mais. Lucas acenou com a mão e começou a correr em direção à enfermaria. Ichiro foi em direção à sua sala de aula para esperar o próximo início. O dia escolar passou rápido. O último sinal da escola tocou, sinalizando o fim do dia escolar. Ichiro suspirou e se levantou para sair. Mas então ele foi parado por Mark e Jack. Ichiro, disse Mark. Ichiro levantou uma sobrancelha. Sim. Você vai tocar Nichizen hoje? Mark perguntou com esperança. Jack também estava curioso. Mas Ichiro balançou a cabeça. Não tenho tempo hoje. Ah, que pena, disse Mark tristemente. Ichiro começou a caminhar em direção à saída da sala de aula e disse. Podemos jogar na semana que vem, tudo bem. Ichiro ouviu um grito alto atrás dele, mas ele já havia saído da sala de aula. Ele caminhou pelos corredores sob olhares intensos dos alunos próximos, mas conseguiu chegar aos armários de sapatos sem impedimentos. Pouco depois, ele saiu da escola pelo portão e começou a caminhar pelas ruas. O que você está planejando, anfitrião? Não tenho ideia do que você está falando. Ichiro disse. Você não está caminhando em direção à sua casa. Desvio. O sistema permaneceu em silêncio. Não importa para onde Ichiro está indo. Isso não pode significar nada de bom. Ambos permaneceram em silêncio durante a caminhada. Mas então System teve um leve palpite sobre para onde ele estava indo depois que chegaram a uma rua específica. Rua do Submundo. Yep. Ichiro começou a andar mais fundo. As pessoas que ele viu nas ruas estavam todas cheias de tatuagens e piercings. Esta é a Dark Area de Ryu e a rua onde Underworld governa. A figura de Ichiro atraiu muita atenção, especialmente sua roupa escolar. Que. Ele ouviu uma risada assustadora atrás dele. Ele virou a cabeça e viu um homem segurando uma faca. Você está perdido, garoto. O homem sorriu maliciosamente. Lança de ferro, aço sem dedos. A mão de Ichiro se transformou em um borrão e esfaqueou o pescoço do homem com as articulações dos dedos. O homem agarrou seu pescoço e começou a rolar no chão dolorosamente. Ichiro o ignorou e continuou andando. Agora, ninguém ousava ter más intenções com ele. A força que ele demonstrou é alta, mesmo na cena do submundo, e ele ainda é uma criança. Por que você está aqui, Ichiro? Para ganhar tempo. Ichiro disse mentalmente e parou de andar. Ele virou a cabeça e viu um restaurante de aparência cara, cheio de pessoas de terno, e alguns pareciam um bandido comum, mas em uma versão mais rica. Estamos aqui. Ichiro respirou fundo. Sistema,
Me faça um favor e me diga quem é o mais forte aqui dentro. Tudo bem. Ishiro abriu a porta do restaurante e entrou. Sua figura imediatamente chamou a atenção de todos. Eles pararam de comer e olharam para ele com olhares questionadores. Havia cerca de 30 pessoas lá dentro. Ele viu uma grande mesa no meio do restaurante com indivíduos com aparência de bandidos. Sistema: aquele homem com um moicano. Ele é o capitão Marcial do Pico. Ishiro olhou para o homem com um moicano. Ele tinha cabelo ruivo estilizado como um moicano, e metade do rosto dele era tatuado. Ele estava usando um smoking de aparência cara com um relógio de ouro no pulso esquerdo. Ishiro começou a caminhar em direção à mesa. Ei, pirralho! Aonde você pensa que vai? Mas então um homem que parecia um bandido apareceu na frente dele. Ishiro agarrou seu ombro e torceu. Ironic controle de gravidade. O bandido caiu de joelhos. Fique abaixado como um bom cachorrinho, disse Ishiro friamente. O bandido tinha gotas de suor escorrendo pela bochecha. O homem com moicano ficou impressionado. Ele acenou com a mão para impedir que qualquer um se aproximasse de Ishiro. A maioria das pessoas dentro do prédio já estava armada, mas ao ver o homem com moicano acenando, elas decidiram recuar. Ishiro chegou à mesa e sentou-se, de frente para o homem com moicano. Muito ousado da sua parte. O homem com moicano disse com um leve sorriso. Ishiro não mudou sua expressão. Por que você está aqui? Vocês ordenaram um assassinato. O homem com moicano assentiu. É? Ele era seu amigo, e você está aqui para se vingar de sua morte. Ishiro balançou a cabeça. Não, eu era o alvo. O homem com o moicano ficou atordoado por um momento, até que ele caiu na gargalhada. Ah! Agora que penso nisso, você parece familiar. Como você sobreviveu? E por que veio aqui? Eu o matei, disse Ishiro com uma expressão fria. O homem com o rosto moicano ficou sério. Essa não é uma boa piada. Ishiro deu de ombros e acenou com a mão. De repente, um cadáver apareceu na mesa. Ele parece familiar. Como? O homem com moicano gritou surpreso. Ele não sabia como o cadáver apareceu de repente. E ele não sabia como aquele garoto na frente dele conseguiu matar um homem que era ainda mais forte que ele. Ishiro sentou-se calmamente. Natureza calma ativada. Desde que ele entrou no prédio, sua natureza calma o acalmou. Ishiro mostrou o corpo morto porque o submundo perdeu um bem precioso, e agora eles vão querer que Ishiro pague por isso. Isso lhe dá tempo suficiente para chegar ao capitão Marcial, e uma vez que ele alcance esse nível, será muito mais fácil para ele lutar contra o submundo. Ele não pode derrotar o submundo completamente. Eles ainda têm o comandante Marcial, mas Ishiro está confiante o suficiente para derrotar aquele bandido na frente dele. A maior fraqueza do homem com o moicano era sua falta de resistência. Ele experimentou riquezas além dos seus sonhos mais loucos. Ele parou de treinar e se concentrou nos prazeres mundanos. Mesmo sendo o ápice do rei marcial, Ishiro está confiante o suficiente para derrotá-lo quando chegar ao nível de capitão marcial, especialmente quando ele desbloquear seu estilo de ferro completamente. Ele não sabe o quão forte o comandante marcial é, ou ele é como o bandido na frente dele. O homem com moicano tinha gotas de suor aparecendo em sua testa e sua garganta ficou seca. As pessoas no restaurante ficaram sérias e apertaram ainda mais suas armas. O homem com moicano voltou seu olhar para Ishiro. O chefe não ficará feliz em matar um membro da Liga dos Assassinos. Ishiro assentiu. É por isso que estou aqui. Tenho uma proposta para você. O homem com moicano levantou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Diga ao seu chefe que não sei por que você está tentando me assassinar, mas estou disposto a pagar pela perda de um dos seus homens. Não é tão barato, duvido que você tenha dinheiro. Ishiro assentiu, não, mas posso retribuir de outra forma, como fazendo missões, etc. O homem com moicano esfregou o queixo. Não parece tão ruim ter uma criança dourada de Iril do lado deles como sua escrava pessoal. Vou falar com o chefe. Ishiro assentiu e se levantou. Estarei esperando pela resposta. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída do restaurante. O homem com moicano sorriu maliciosamente. Pirralho, você não tem ideia da encrenca em que está se metendo. Ishiro saiu do restaurante e viu o sorriso pelo canto dos olhos. Idiotas. Ele balançou a cabeça. Não é ele quem está se metendo em problemas, são eles. Quanto mais tempo ele gasta nas chamadas missões, mais tempo ele tem para ficar mais forte.
Não vai demorar muito para que Underworld seja eliminado. Em breve eles vão desejar não ter aceitado minha oferta. Ishiro tem certeza de que o chefe do submundo de Ryu aceitará a oferta. Eles perderam um assassino valioso, e isso vai custar muito dinheiro. Eles precisam pagar a Liga dos Assassinos de alguma forma, e a proposta de Ishiro era perfeita para isso. Martial Arts System. Capítulo 86. Espadas. Estou em casa, disse Ishiro depois de fechar a porta de sua casa. Ele não ouviu nenhum barulho vindo da casa. Estranho. Ele pensou e tirou os sapatos. Ele começou a caminhar em direção à sala de estar e lá viu seus pais sentados no sofá, olhando para ele. Ótimo. Ishiro coçou o pescoço e caminhou em direção à geladeira. Ele pegou um saco plástico cheio de biscoitos de mel e colocou na mesa da cozinha. Ele pegou um dos biscoitos e começou a mastigá-lo. Crunch, Azumi e Eiji estavam sentados no sofá, a poucos metros dele. Azumi finalmente abriu a boca. Você planejou nos contar? Gole. Ishiro engoliu o biscoito e disse, não. Por quê? Azumi gritou. Seu rosto estava triste porque seu filho parecia não confiar neles. Não teria mudado nada. Vocês já estavam passando por momentos difíceis. Meus problemas eram irrelevantes. Ishiro disse. Ele quis falar sobre o bullying que sofreu muitas vezes no ano passado, mas seu pai foi demitido do emprego e estava muito ansioso para encontrar um novo emprego. Além disso, a loja da mãe dele não rendeu muito no ano passado, mas melhorou este ano. Contar a eles sobre o incidente de bullying dele os teria estressado mais. Antes que Azumi e Eiji decidissem falar mais, Ishiro abriu a boca. Além disso, está tudo no passado. Meus valentões tiveram o que mereciam e pior. Vocês provavelmente precisariam se preparar para o tribunal, já que eu literalmente alejei Damien, e duvido que os pais dele estejam felizes. Ele não os deixou mais falar, pegou um saco de biscoitos e correu para seu quarto. Azumi e Eiji ficaram sozinhos na sala de estar, sozinhos com seus pensamentos. Ufa! Ishiro respirou fundo depois de chegar ao seu quarto. Eles se importam com você, eu sei. Ishiro estava mais do que ciente de que os pais dele e de Ayako sempre fizeram tudo o que estava ao seu alcance para lhes dar uma infância feliz. Ele os recompensará e muito mais. Ele lhes dará a vida que eles merecem. Ishiro sentou-se na cama e começou a comer os biscoitos. Crunch, estes são realmente deliciosos. Ishiro não conseguia parar de comer os biscoitos, e logo o saco estava vazio. Ele colocou o saco plástico na mesa e tirou o telefone do bolso. Toque, toque. Ruídos familiares de toques no telefone foram ouvidos. Ele abriu o aplicativo World Talk. Nit Butterfly. Ei, ocupado. King of Games. Ei, não mais. E aí, Nit Butterfly? Acho que estou bem. Um pouco frio aqui, mas fora isso, tudo bem. E você, King of Games? Tudo bem. Fiz uma pequena luta hoje. A única coisa interessante que aconteceu hoje, Nit Butterfly. Com quem? King of Games. Com um cara chamado Lucas, um cara grande e musculoso, meio burro. Ishiro digitou no chat, sem saber o choque que causou em Azura depois que ele disse o nome de Lucas. King of Games, com um cara chamado Lucas, um cara grande e musculoso, meio burro. Azura viu a mensagem e arregalou seus lindos olhos em choque. Ela saiu rapidamente do aplicativo World Talk e foi direto para o site de Ryu. O site mostrou a foto de duas crianças de ouro e um deles se chamava Lucas. Ele é mesmo. Azura murmurou, mas então ela viu um novo artigo aparecendo, luta de sparring de duas crianças de ouro. Ela clicou no artigo e viu uma longa linha de textos, mas em vez de ler isso, ela clicou no vídeo. O vídeo era um pouco amador, gravado na multidão, mas ainda mostrava a incrível batalha. Depois que o vídeo terminou, Azura teve certeza de que Ishiro era King of Games. Ela voltou ao site e clicou na bela figura de Ishiro. A imagem de Ishiro foi mostrada perfeitamente. Seu cabelo preto azeviche com seus olhos pretos lhe davam uma sensação encantadora. Sua pele não tinha os mesmos problemas de pele que alguns jovens da sua idade poderiam ter. Em vez disso, era uma pele intocada, lisa e perfeita. A imagem era dele em uniforme escolar, mas mesmo o uniforme escolar dificilmente conseguia esconder sua figura atlética. Ela apertou o botão de download e, com um leve rubor, colocou a foto dele como papel de parede. Não significa nada. Apenas curiosidade. Sim, curiosidade. Ishiro esperou pela mensagem, mas ela não apareceu.
Ele deu de ombros e foi verificar outras mensagens. Slash menor 13 Emilia 4 Ever. Ouvi sobre o incidente de bullying. Você está bem, King of Games? Estou bem. Isso é passado. Ishiro escreveu e voltou ao chat com Nick Butterfly depois que uma nova mensagem apareceu. Nick Butterfly, entendo. Você deve estar ocupado. Vou parar de te incomodar. Vírgula antes que Ishiro pudesse responder, Nick Butterfly já estava offline. Ele coçou a nuca, mas ela não estava se incomodando. King of Games, não se incomode. Foi uma conversa legal, até mais. Depois disso, ele desligou o telefone. Ele deitou-se na cama, olhando para o teto em silêncio. Eu não era tão preguiçoso na minha vida anterior. Eu deveria estar treinando. Ishiro se levantou e rapidamente tirou o uniforme escolar. Ele pegou a familiar camiseta preta e a calça de moletom branca. Saiu do quarto e correu em direção à porta. Ele pegou os sapatos e gritou: vou treinar, não volto antes do anoitecer. Depois dessas palavras, ele abriu a porta e começou a correr. Um vento imediatamente soprou seus cabelos. Seu cabelo flui suavemente no ar. Meu cabelo parece estar ficando mais longo. Ishiro murmurou enquanto sua franja cobria irritantemente sua visão. Ele não começou a correr em sua rota normal. Em vez disso, ele deixou as ruas e correu em direção à floresta próxima. Ishiro correu por mais meia hora até que sua resistência finalmente se esgotou. Ele estava recuperando o fôlego enquanto estava sentado em um tronco de árvore no meio da floresta. A área ao redor dele era bastante espaçosa, um lugar perfeito para treinamento. Ishiro assentiu, isso serve. Ele abriu seu inventário e pegou um par de espadas. Ele balançou as espadas gentilmente, não muito rápido, mas também não muito devagar. Sua velocidade gradualmente começou a ficar mais e mais rápida até que as lâminas se moveram como se fossem borrões. Ele lançou as espadas em direção às árvores próximas e as cortou ao meio sem esforço. Legal. Ishiro sorriu. As espadas são sua arma secreta. Já que ele pode invocar as espadas de seu inventário, ela pode ser uma arma escondida perfeita. Ele está planejando aprender a manejar espadas corretamente antes de enfrentar o submundo. Ironic Edge, caos da espada. Ishiro começou a mover as espadas como se estivessem possuídos, mas as espadas se moviam em ritmo perfeito. Ele não estava balançando sem rumo. Em vez disso, cada balanço tinha um significado. Ele raramente usou técnicas do estilo ferro com armas, mas isso não significa que ele não saiba como. Ironic Edge, fatalidade da espada. Em seguida, os golpes de espada se tornaram suaves, como se estivessem fluindo na água. As espadas se moviam lentamente, mas se você estivesse lutando contra ele, veria que ele não tinha pontos fracos. Ishiro parou de balançar as espadas e assentiu, Rusty, mas chegaremos lá. Espere. Ishiro teve um pensamento repentino, já que estou usando uma arma e não meu corpo. Eu deveria ser capaz de usar algumas das minhas técnicas do estilo de ferro em teoria. Ishiro decidiu tentar. Ele estalou o pescoço. Isso poderia funcionar ou acabar dolorosamente. Ele colocou a espada esquerda para frente e a espada direita acima da cabeça. Dragão de ferro, sopro de espada. Ishiro moveu suas duas espadas em perfeita sincronia. Uma rajada de vento deixou as espadas, que viajaram direto para as árvores, explodindo-as em pedaços. O ataque não parou depois de algumas árvores. Em vez disso, continuou viajando e aumentando a velocidade. Até que finalmente o ataque atingiu uma montanha, mas até a montanha começou a rachar. A RGHH Ishiro gritou dolorosamente e largou suas espadas. Ele caiu de joelhos e segurou as mãos dolorosamente. Má ideia. Ishiro cerrou os dentes, 49-115 CV. Ele estendeu a outra mão, pressionou o inventário e tomou uma poção de cura. Ele engoliu a poção de cura sem hesitar, 99-115 CV. Ele caiu de costas, gotas de suor escorriam pela bochecha e ainda havia uma leve dor nos braços. Ishiro esfregou os braços doloridos, mas pelo menos a maior parte da dor havia desaparecido. Não faz sentido. Espadas não são parte do meu corpo. Deveria ter funcionado. Ishiro sente que perdeu alguma coisa. Mas não lhe veio à mente naquele momento. Preciso pesquisar melhor. Há algo errado com meu estilo de ferro. Ishiro chegou a uma conclusão. Ele se levantou e pegou as espadas. Ele estava prestes a colocá-los de volta no inventário, mas então ouviu um som não muito longe dele.
Rachadura lhe virou a cabeça em pânico e apontou suas espadas para a floresta. Saiam, ele gritou. Bons sentidos. Ele ouviu uma voz de mulher. Da floresta, uma linda mulher de aparência madura, com longos cabelos negros e olhos violetas, caminhou. Ela tinha um rosto encantador, com uma pele perfeita e lisa. Seus olhos delicados e nariz curvo lhe davam uma sensação de elegância e beleza. Ishiro ainda estava apontando suas espadas para ela. Quem é você? Sistema. Ele me viu usando a poção de cura. Ninguém pode ver os itens do sistema, exceto você. Ishiro ficou aliviado. A mulher pareceu magoada. Você não se lembra de mim? Ishiro levantou uma sobrancelha e balançou a cabeça. Ainda sou virgem. Então nem espere que eu acredite que você está grávida do meu filho. A mulher riu, sua risada era a melodia perfeita. Ela apertou sua mão. Não, eu era o comentarista Ramu. Meu nome é Keila. Ishiro agora se lembra dela. Ele a viu uma vez, e ela parecia muito familiar. As memórias voltaram para ele. Ele parou de apontar as espadas para ela e perguntou, o que você quer, senhorita Keila? Keila sorriu lindamente. Quero treinar você. É? Martial Arts System. Capítulo 87. Gênio. Treinar-me. Por quê? Ishiro estava um pouco desconfiado. Keila cruzou os braços. Parece divertido. Como treinar alguém parece divertido para você? Ishiro não entende o que se passa na mente de Keila. Dê-me uma das espadas. Keila disse de repente. Ishiro estreitou os olhos. E se eu não fizer? Keila sorriu. Eu vou te bater. Ishiro bufou e apontou as duas espadas para ela. Bem, vamos lá. Antes que ele pudesse terminar a frase, ele já estava voando. O Jaguar saiu dos pulmões de Ishiro. Ele voou até uma árvore próxima, partindo ao meio. Keila ainda estava de pé com as mãos cruzadas e um sorriso inocente no rosto. Ela se agachou e agarrou a espada caída. Ishiro limpou o sangue dos lábios e se levantou. Ele estava cercado por árvores quebradas. Seu corpo estava dolorido, mas não tanto quanto o esperado. Obviamente, isso significava que Keila foi fácil com ele. Droga! Ele olhou para suas mãos e notou que uma das espadas estava faltando. Ele virou seu olhar para Keila e a viu parada inocentemente enquanto segurava uma espada. Gotas de suor começaram a aparecer em sua testa. Forte. Obrigado por me dar a espada. Keila sorriu e disse, você quer ver o quanto você ainda tem que aprender? Ishiro enxugou o suor da testa. Ele colocou sua espada para frente. Keila colocou a espada na frente dela, com um sorriso calmo. Ela esperou. Olho de detecção de fraqueza. Aros azuis apareceram nos olhos de Ishiro. Ele usou o olho detetor de fraqueza. Mas Ishiro fez uma careta. 0 pontos fracos. Como isso é possível? Ishiro parou de usar o olho de detecção de fraqueza. Você está atacando ou não? Keila perguntou com um sorriso. Mas então ela olhou com um olhar zombeteiro para ele. Ou você tem medo de machucar uma mulher fraca e frágil como eu? Ishiro não mudou sua expressão. Natureza calma ativada. Ishiro estava muito perto de começar a xingar, mas Calm Nature foi ativado na hora certa. Impressionante. Keila pensou com um sorriso. Ishiro respirou fundo e começou a se mover com passos calmos, com os olhos fixos nos pés de Keila. Não porque ele tenha fetiche por pés, mas porque é a melhor maneira de saber quando ela vai agir. Ishiro saberá se vai atacar se os músculos de suas pernas se contraírem. Mas Keila não tem intenção de atacar. Ishiro também percebeu isso. Ela estava apenas parada, esperando. Tudo bem. Vamos atacar então. Ishiro segurou a espada com mais firmeza. Suishi ele golpeou com a espada em direção ao ombro de Keila. Uau! Mas a espada errou por 1 centímetro. Ishiro estreitou os olhos. A lâmina estava quase em contato com o ombro, mas errou por apenas 1 centímetro. Eu cometi um erro. Ishiro tentou novamente e golpeou com sua espada, dessa vez mirando no braço de aparência delicada de Keila. Mas a espada novamente roçou sua pele. Keila não se moveu, mas os golpes de espada de Ishiro continuam errando. Ishiro colocou sua espada em posição de estocada, lança de ferro, aço sem espada. Ele empurrou sua espada para frente, em direção ao tronco de Keila. Dessa vez, ela não poderia errar. Mas o braço de Ishiro está esticado o máximo que pode, mas a ponta da espada está tocando apenas suas roupas, não sua pele. Gotas de suor escorriam por suas bochechas.
Ele sabia que o ataque deveria ter acertado. É só isso? Você nem me bateu. Kayla sorriu. Ishiro zombou. Ele pegou sua espada de volta e perguntou: o que você fez? Kayla inclinou a cabeça de forma fofa. Não faço ideia do que você quer dizer. Meus ataques não atingiram você. Por quê? Kayla sorriu e deu um passo à frente. É hora de atacar. Ishiro deu um passo para trás por instinto. Ele pode sentir uma ameaça vinda de Kayla, o que ele nunca sentiu antes. O olhar inocente de Kayla mudou para o olhar furioso da Imperatriz. Ela brandiu sua espada e mirou no ombro de Ishiro. Ele arregalou os olhos e tentou colocar a espada no caminho, mas a ponta da espada de Kayla já estava tocando seu ombro. Ishiro sentiu a lâmina fria em seu ombro, mas ela não penetrou mais profundamente na pele. Kayla então atacou novamente, dessa vez em direção ao braço de Ishiro. Ishiro golpeou com sua espada, mas Kayla conseguiu acertar o braço de Ishiro antes que sua espada estivesse perto o suficiente. Ele engoliu em seco. Gotas de suor apareceram em sua testa. Ele sabia o que Kayla estava fazendo. Kayla saltou alguns metros para trás e colocou sua espada em posição de estocada. Lança de ferro, aço sem espada, versão Kayla. Ishiro só viu um vento aparecendo e depois uma lâmina fria tocando seu torso. Como? Ishiro perguntou com o rosto pálido. Ela aprendeu suas técnicas apenas observando. Kayla pegou sua espada de volta e disse: gênio. Gênio. Ishiro ergueu a sobrancelha. Kayla sentiu: eu nunca toquei em uma espada antes. Essa foi minha primeira vez. Na verdade. Ishiro ficou ainda mais pálido. Que tipo de monstro é ela? Kayla balançou a espada ao redor dela como uma mestra. Eu me pergunto de onde vêm os gênios. Está nos genes. Ou somos abençoados pelos céus? Por que você está me dizendo isso? Ishiro perguntou com um pouco de raiva. Kayla apontou a espada para ele. Você não é um gênio. Ishiro cerrou os dentes. Estou bem ciente. Deixe-me terminar. Kayla sorriu. Você não é um gênio. Você é uma pessoa que pode superar gênios com trabalho duro. Ishiro olhou para ela. Uma pessoa que pode superar gênios apenas com trabalho duro é ainda mais rara que gênios. E os gênios que também são trabalhadores? Ishiro fez uma pergunta importante. Kayla sorriu. Gênios também têm limites. Só vêm mais rápido se eles trabalharem mais duro. E quando eles atingirem o limite, você será aquele que os superará. É por isso que quero treiná-lo, pelo menos por alguns meses. Kayla estava parada inocentemente, esperando Ishiro dar sua resposta. Ela ficará írio por alguns meses até que Mars finalmente a encontre. Ela ainda tem que alcançar Martial King de alguma forma. Ela está treinando Ishiro porque, do contrário, ela ficaria em seu hotel, sem fazer nada. Treiná-lo é uma excelente distração e pode ser bem divertido também. Ishiro ficou em silêncio. Ele não tinha nada a perder. Ele não sabe a força exata da mulher na frente dele, mas deve ser acima de Martial Commander. Não exatamente no nível de Martial King, mas perto. Ishiro decidiu e fez uma reverência. Por favor, me ensine, professor. Kayla balançou o dedo. Me chame de senhora. Ishiro revirou os olhos. Por favor, me ensine, senhora. Kayla sentiu orgulhosamente. Levante-se, meu discípulo. Ishiro ficou em pé. Você tem problemas com o submundo, certo? Kayla disse com um sorriso cúmplice. Como você sabia disso? Eu sei muitas coisas. Ishiro suspirou. E daí? Eu posso lidar com eles. Kayla sorriu e assentiu. Eu não estava planejando ajudar você. Estou planejando torná-lo forte o suficiente em 2 meses para superá-los. Ishiro revirou os olhos. Senhora, você disse que nunca tocou em uma espada antes. Como você pode me ensinar? Vi meu pai e meu avô ensinando a geração mais jovem e aprendi todos os seus métodos de ensino. Isso é trapaça. Kayla sorriu. Talvez. Ishiro olhou para o céu, que estava ficando mais escuro. Devemos começar a treinar amanhã. Mas Kayla balançou a cabeça. Não. Ishiro ergueu uma sobrancelha. Tenho escola amanhã. Não me importo. Kayla sorriu. Meus pais ficarão preocupados. Não me importo. Minha irmã sentirá minha falta. Duvido, mas não me importo. Preciso alimentar meu gato. Seus pais podem fazer isso e não se importam. Preciso fazer meu dever de casa. Você parece idiota. Aposto que não faz lição de casa. Então não me importo. Eu sou um aluno de nível B. Provavelmente deu nível por pena. Kayla então pisou no chão.
o que fez uma enorme rachadura aparecer. Chega, comece a correr. Correndo. Ishiro pensou ter ouvido mal. Kayla sorriu sadicamente. Sim. Corra, se eu te pegar, eu vou te cortar. Ela mostrou a espada brilhante. Ishiro engoliu em seco. Comece a correr. Kayla gritou e cortou com a espada. Ishiro se agachou e conseguiu desviar da lâmina. Senhora, isso é bullying. Ishiro gritou e começou a correr em direção à floresta, cheia de árvores. Isto é para o seu próprio bem, caro discípulo. Com um sorriso sádico, Kayla começou a correr atrás de Ishiro. A floresta pelas próximas horas ficou cheia de gritos de desespero e risadas de bruxas com aparência de maníacas. Pessoas que ouviram os gritos criaram a teoria de que uma bruxa morava lá. Uma bruxa que assombra garotos. Será uma história que será contada para todas as crianças, mesmo 30 anos depois. O apelido da floresta será mudado um ano depois para Screaming Boy Forest, e será um lugar de inúmeros rumores. Toda criança que vir à floresta ficará com medo de chegar perto deles, enquanto os adolescentes acham aquele lugar interessante e visitam aquela floresta para o teste de coragem. Mas Ishiro não sabia que as pessoas ouviam seus gritos femininos. Pia! Ishiro correu com desespero no rosto. Ele sentiu algo frio passando por ele. Ele virou a cabeça trêmulo e viu uma parte de seu cabelo sendo cortada. Ah! Ele correu ainda mais rápido. Ah! Kayla correu atrás dele com um sorriso sádico. Martial Arts System. Capítulo 88. Visão. Ishiro entrou em sua casa com uma roupa de aparência suja. Estava cheia de terra e folhas. Aquela mulher gorila. Ishiro empalideceu ao pensar nela. Ele tirou os sapatos e entrou na sala de estar. Já eram 23h45. Seus pais e Ayako já estavam dormindo. Ele abriu a geladeira e viu um prato cheio de comida do jantar. Ele o pegou e colocou no micro-ondas. Enquanto sua comida esquentava, ele pensava no treinamento. Ishiro tinha outro termo mais adequado: tortura. Ele tocou a parte de trás da cabeça e sentiu seu cabelo encurtar bastante. Toque toque, ouviu-se o som final do micro-ondas, que parecia um tiro de metralhadora à noite. Ishiro abriu rapidamente o micro-ondas antes de acordar a casa inteira, porque não podem fazer micro-ondas silenciosos. Ele pegou o prato e sentou-se na mesa. Ele esvaziou o prato rapidamente e o colocou na máquina de lavar. Ele estava prestes a ir para o seu quarto para dormir, mas então, com o canto dos olhos, viu um indivíduo suspeito parado do lado de fora de sua casa. Ishiro estreitou os olhos, pegou os sapatos e abriu a porta. Ishiro olhou nos olhos do indivíduo desconfiado. Kurogami Ishiro, correto? O homem disse. Ishiro assentiu. Sim, você é o Papai Noel? O homem não mudou sua expressão. Ele tirou um envelope do bolso e jogou em direção a Ishiro. Ishiro agarrou-o sem esforço. O que é? Ele estava prestes a perguntar, mas quando olhou para o indivíduo suspeito, não o viu mais. Ishiro estreitou os olhos e olhou para a esquerda e para a direita, mas a figura desapareceu completamente. Malditos esquisitos. Ele balançou a cabeça e entrou na casa, tirou os sapatos e caminhou em direção ao sofá. Ele sentou-se e abriu o envelope. Caro Kurogami Ishiro. Estou mais do que impressionado em ver você sobreviver ao assassino enviado por nós, mas isso custou muito dinheiro. A Liga dos Assassinos já está ciente da morte de um de seus homens, e eles precisam de um pagamento. Eu discuti sua proposta com meus colegas e o Imperador, e eles concordaram, mas como temos apenas um mês antes de precisarmos pagar, você precisa fazer sua primeira missão imediatamente. A Liga dos Assassinos enviou uma missão, e você precisa completá-la em uma semana. Ordem de eliminação. Alvo, o chefe da Yakuza. Posição marcial, capitão marcial baixo. Cidade, Iryu. Importância da missão, B rank. Dificuldade da missão, C rank. Prazo limite, 1 semana. Chefe da Yakuza. Por quê? Ishiro tocou o queixo. Normalmente, a Yakuza faz parte do Underworld, mas parece que Iryu é diferente de Hanmu em termos de alianças. Mas, capitão marcial inferior. Ele coçou a cabeça de frustração. O tempo limite da missão é de 1 semana. Ele tem tempo para fazer sua missão primeiro, mas depois ele tem que encontrar um esconderijo da Yakuza de alguma forma em alguns dias. Ishiro suspirou. Acho que preciso pedir ajuda à senhora. Ela pode encontrar o esconderijo deles. Ele não gosta de pedir ajuda a ela, mas não tem outra escolha.
Ele rasgou o papel em 1000 pedaços e colocou na lata de lixo. Ishiro pegou seu telefone e enviou uma mensagem de texto para Kela. Ela deu seu número de telefone na floresta. King of Games. Recebi uma ordem de eliminação do submundo. Eles me disseram para matar o chefe da Yakuza em uma semana, mas encontrar o esconderijo deles vai levar pelo menos um mês. Você consegue encontrá-los? Depois de enviar a mensagem, ele desligou o telefone e foi para seu quarto. Ele deitou-se na cama e adormeceu imediatamente. Chefe. O homem com moicano fez uma profunda reverência. Ele olhou respeitosamente para o homem à sua frente. Ele tinha cabelo preto curto e olhos castanhos afiados. Ele tinha um rosto acima da média com sobrancelhas pontiagudas e um maxilar afiado, com uma pequena barba crescendo. Ele estava sentado em um escritório com um homem com um moicano parado a alguns metros de sua mesa. Raul. O homem disse para o homem com um moicano. O homem com moicano, também conhecido como Raul, fez uma reverência. Sim, chefe. O homem na frente de Raul era o chefe do submundo de Ryu, Luren. Já foi entregue? Perguntou Luren. Raul assentiu, e Shiro recebeu. Luren assentiu e sorriu, jovem e tolo. Raul sorriu. Escrever a patente marcial errada na carta foi uma boa jogada, chefe. Luren riu. Não tenho certeza de como ele matou o assassino anterior que enviamos, provavelmente com sorte. Mas todas as informações que reuni disseram que Shiro é apenas capitão marcial meio passo. O SPAR provou isso. O chefe da Yakuza é o capitão marcial do Pico. Ele não sobreviverá novamente com sorte. Raul sorriu. Agora você não precisa pagar por outro assassino. Você pode deixar o idiota do chefe da Yakuza fazer o trabalho de graça. Luren assentiu, mas depois ficou sério. Agora precisamos lidar com a Liga dos Assassinos. O rosto de Raul ficou solene. A situação está ruim. Arquentime não está feliz. Ele está sendo interrogado pela 30ª morte da Liga dos Assassinos. Raul fez uma careta. A Liga dos Assassinos tem 50 assassinos extremamente fortes que trabalham em qualquer lugar do mundo. Sua classificação não é determinada por sua força. Em vez disso, é determinada por quantos assassinatos bem-sucedidos eles têm. Mas é claro que os assassinos no ranking da morte são indivíduos poderosos. O que ele quer? Raul perguntou. Luren suspirou. A morte de Kurogami e Shiro não é suficiente. Eles querem que Arquentime faça uma missão para eles. Isto é ultrajante. Era apenas o PAC Martial Captain. Eles têm 12 as deles. Raul gritou com raiva. Eles podem ser irracionais porque são mais fortes do que nós. Simples assim. Tudo isso por causa daquele pirralho. Raul cerrou os dentes com ódio. Luren balançou a cabeça. É porque aquele assassino foi incapaz de fazer seu trabalho. Mas Arquentime está mais furioso do que nunca. Mesmo que Shiro de alguma forma consiga escapar do esconderijo da Yakuza, ele não consegue escapar dele. Raul assentiu. Luren suspirou e olhou pela janela. Que pena. Eu estava torcendo por ele no torneio, mas a tolice tem suas consequências. Ding ding, acorde, anfitrião. Ishiro se levantou rapidamente. Ele olhou ao redor da sala com intenção assassina. A intenção assassina deixou seus olhos, e seus olhos negros voltaram ao normal. Maldito sistema. Ele coçou a cabeça e pegou o telefone. Viu que tinha recebido uma mensagem ontem à noite. Kela Dragon Ken, HMMM. Tudo bem, vou ajudar meu querido discípulo dessa vez, mas vamos dobrar nosso treinamento menor 3. Ishiro empalideceu. Ele fechou o telefone com as mãos trêmulas. Com as pernas trêmulas, ele começou a fazer sua rotina matinal. Saí para correr por algumas horas e retornei às 7 da manhã. Ele viu seus pais assistindo a TV, que transmitia o noticiário da manhã. O que você está assistindo? Ishiro perguntou e caminhou em direção ao treinador. Observe. Eiji apontou para a TV. Ishiro viu um âncora de jornal falando com uma cara solene. Olá, cidadãos. Ontem à noite, aproximadamente às 3 da manhã, o único imperador marcial de Gensa, Arquentime, atacou uma cidade de Iena. Depois que Arquentime deixou o local, por volta das 5 da manhã, não houve sobreviventes encontrados. Repito, Iena foi completamente exterminada pelo imperador marcial Arquentime. Azumi e Eiji pareciam chocados. Ishiro fez uma careta. Um videoclipe foi mostrado. Um homem estava flutuando no ar. Com cada seno de sua mão, uma parte da cidade era destruída.
Os videoclipes foram silenciados, caso contrário, haveria muitos gritos. Ishiro parou de olhar para a TV e correu em direção ao seu quarto. Ele sentou-se na cama com gotas de suor aparecendo em sua testa. Seu corpo tremia. Ele se lembrava da destruição que um homem havia causado. Porque tem um mau pressentimento sobre isso. Ishiro não consegue deixar de pensar que seu destino está ligado ao de Arkentim. O sistema decidiu ficar em silêncio. Mas então, de repente, os olhos de Ishiro ficaram brancos. Ele começou a ter uma visão. Um homem de cabelos pretos, na faixa dos 20 anos, estava de frente para um homem alto, ruivo, que sorria maliciosamente. Ishiro. Admito que você cresceu mais rápido do que eu esperava. Arkentim sorriu. Ishiro permaneceu em silêncio, seus olhos negros encarando Arkentim. Não seja assim. Você ficou mais forte por causa da minha ajuda. Você deveria ser grato. Grato por quê? Quase morrendo todo santo dia. Arkentim sorriu. Lutar pela morte te deixou mais forte. Além disso, não foi tão ruim, certo? Você agora é chamado de criança celestial, ou alguma besteira que a mídia espalha. Ishiro cerrou os dentes, a aura ao redor dele mudou instantaneamente. Arkentim sorriu. Mesmo que minha era de deterioração tenha começado, eu ainda sou o imperador. Os olhos negros de Ishiro de repente ficaram cinzas. Não importa. Agora que eu sou rei marcial, você não é páreo para mim. Vamos ver. Arkentim gritou e começou a flutuar do chão. Ele colocou as mãos para frente. Tempestade de vento. Um vento começou a se acumular em suas mãos. Arkentim sorriu e liberou a pressão do vento, que se tornou incontáveis cortês de vento invisíveis. O corpo de Ishiro começou a se transformar. Seu corpo humano de 190 centímetros de comprimento começou a ficar cada vez maior. Sua carne começou a desaparecer. Um metal prateado a substituiu. Seu rosto também começou a se transformar. Seu nariz ficou pontudo e mais afiado. Seus olhos cinzas brilharam intensamente. Seu corpo já atingiu 50 metros de altura com asas enormes, escamas de metal cobrindo seu corpo e uma cauda longa e afiada. Ele tem 4 pernas de metal afiadas com um pescoço longo. Seu rosto ficou monstruoso, com uma mandíbula serrilhada e fileiras de dentes afiados. Ishiro abriu sua boca monstruosa e mostrou seus dentes afiados, mas então, de repente, sua boca começou a brilhar. Ishiro olhou feio para Arkentim, dragão de metal, sopro da morte, rugido. Um raio de energia prateada saiu da boca reptiliana de Ishiro. Arkentim olhou para o ponto que se aproximava com um sorriso calmo. Ele acenou com ambas as mãos, o que fez com que um vento aparecesse na sua frente. O vento cortando, rachadura e colidir o campo de batalha nas próximas horas foi tomado pelos rugidos dolorosos do dragão e pelos grunhidos dolorosos de um homem. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.